derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto glória. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te ir, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Eu queria que os irmãos ficassem de pé para a gente orar, para dar início a mais um culto ao Senhor. Vamos fazer oração em agradecimento ao Senhor por Ele ter dado mais uma semana a gente de paz, de livramento, de amor. E vamos entregar tudo o que iremos fazer agora para a honra e glória do Senhor. Deus, nós queremos te render graças, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito conosco até aqui, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor, pelos livramentos, Senhor, que foram tantos, pela bondade do Senhor em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor supre as nossas necessidades todos os dias, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui, Senhor, de uma forma tão especial, Senhor, e única, para que a gente aprenda ainda mais do teu amor, a gente sinta ainda mais do teu amor, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós queremos dar honra e glória ao Senhor e tudo que iremos fazer aqui, Senhor, agora, que o Senhor venha estar dirigindo, Senhor, cada coisa que vai ser feita aqui para honrar e glorificar o Senhor, Deus. A mensagem, o louvor,
cada oração, Senhor, as nossas vidas, nós queremos render a Ti. Queremos dar graças a Ti, Senhor, por tudo. Muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Amém. Vamos ler aqui uma passagem bíblica que fica aqui em Romanos 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 39. Todos acharam? Quem estiver, por favor, irmão que estiver com Bíblia, se encosta perto do irmão que está sem Bíblia, para que eles possam acompanhar também. Romanos 8, a partir do 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O amor de Deus é a cola que nos une, para estar perto dele, né? que nos mantém perto dele e que nos mantém também unidos. O amor de Deus é o combustível que nos impulsiona confiantemente pela vida, né? Para que possamos comemorar os bons momentos e superar os maus momentos também. É esse amor que põe o brilho em nosso coração, para que a gente possa passar para as outras pessoas, né? Esse amor é a promessa que nos assegura um futuro celestial. E o melhor de tudo é que nada pode nos separar desse amor, nem mesmo a morte. Eu queria agora orar com os irmãos, que a gente levantasse agora um clamor pelos irmãos que são mais fracos na fé, que estão mais fracos na fé. Eu queria que cada um pensasse aí no irmão que está longe, que está mais fraco. Assim, eu digo sempre, sempre a Rosinha conversa comigo, o pastor também, e eu falo sempre que o que seria de mim se não fosse a igreja, né? Porque sempre quando a gente está mais fraco, que a gente está mais, que as coisas vêm querer desanimar, aí sempre tem um irmão ali levantando o outro, sempre tem um irmão ali fortalecendo, né, através das orações, ajudando, protegendo, né, as costas do irmão, né, para que a gente não vacile, né. Vamos orar agora por cada irmão que nesse momento possa estar fraco na fé, ou se até mesmo um de nós que agora possa estar se sentindo um pouco mais fraco na fé. Vamos orar. Irmãos, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor,
a minha vida, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos. Senhor, é o teu amor que nos une, é o teu amor que nos sustenta, é o teu amor que nos levanta todos os dias a permanecer perseverando, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor olhe para cada irmão, Senhor, que se sente um pouco mais fraco na fé nesse momento, Senhor, por causa de seja qual motivo for, Senhor. Eu peço que o Senhor dê perseverança a ele, Senhor. Eu peço que o Senhor dê ânimo. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé desse irmão nesse momento, Senhor. Eu peço que, se porventura algum irmão está se sentindo um pouco estagnado, Senhor, na fé, eu peço que o Senhor fortaleça a fé desse irmão. Mude a fé de fase, a fé desse irmão, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Levanta, meu Deus do céu, aquele que está se sentindo mais fraco. Levanta-se aquele que se acha que não é nada diante do Senhor, porque errou, porque pecou. Mas eu sei que o Senhor pode perdoar, somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Basta a gente se arrepender, Senhor, se achegar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, Senhor. Eu sei que o Senhor está com as mãos, Senhor, estendida para nos levantar, Senhor, todos os dias. Senhor, sustenta, Senhor. Visita agora cada irmão, Senhor, o coração de cada irmão, Senhor, que se encontra abatido, que se encontra, Senhor, fraco. Eu peço que o Senhor ajude, levante, em nome de Jesus Cristo. E não deixe, Senhor, esse irmão permanecer da mesma forma, meu Deus. Que o Senhor possa, com teu amor, aquecê-lo, meu Deus. E levantar, Senhor, para que eles possam continuar na caminhada com Cristo, meu Deus. Essa é minha oração, Senhor, por cada irmão, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Chamar o grupo de louvor. Já deu a paz do Senhor para o seu irmão que está do seu lado? Já deu a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo? As boas-vindas para quem está nos visitando também. Isso. Glória a Deus. Jesus um dia disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. E quando ele disse tudo, ele não estava falando de algumas coisas, ele disse todas as coisas são possíveis àqueles que creem. E vamos cantar sobre isso. Cantar juntos. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível
impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Vamos cantar mais uma vez do começo, juntos. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Mais uma vez. Eu creio que tudo é possível. Nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo Senhor, glória. Te glorificar o Senhor, é digno. Pois contigo saltarei seus olhos. Ore a Deus nesse instante. Diga: Senhor, eu quero dizer o que a tua palavra diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero dizer para mim mesmo, Senhor, o que a tua palavra diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor em ti, Jesus. Em ti eu posso vencer os obstáculos, Pai. Em ti, Senhor Deus, o inimigo, Deus, cai diante de mim por causa do teu nome, por causa da tua presença na minha vida, Senhor Deus. Por causa de ti, Senhor Deus, tem um perdão e remissão dos pecados. Oh, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por causa do Senhor, Pai.
É por causa do Senhor, Pai. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Te exalto, eu te exalto, Rei da glória. Eu te exalto, Rei da glória. Oh Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei que ama. Ele está presente. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prosto-me diante da cruz, desce o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. A sua morte já venceu. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada há nos separar. Tu és meu guia, cantem. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me ama. Eu sei,
bem perto, está bem perto. Se acabar, Eu estarei seguro, pois sei que me ama, pois sei que me ama. Posso ir diante da cruz, sangue de Jesus, lugar sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me, Senhor, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. O véu rasgou, o abrir, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu tudo consumado está. Ele já fez tudo para salvar você. Ele já tinha tudo planejado. Ensina-me a descansar nos teus decretos. Ensina-me a descansar em tua palavra. Ore pela sua vida. Diga: Senhor, não me deixe esfriar na minha fé. Não me deixe, Deus, ser displicente na minha vida de oração. Eu quero me alimentar diariamente da tua palavra. Eu quero beber das tuas águas dia e noite. Diga a Deus, ora a Deus, ora a Deus. Ore a Deus.
o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. Aleluia. Dona Ângela. Irmãos, separe seus dízimos, suas ofertas. Vamos consagrar os dízimos e as ofertas agora para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Coloque sua oferta, seu dízimo na mão. Vamos orar agora pedindo para que o Senhor venha nos ajudar. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, aqui que tem se disponibilizado, Senhor, a ajudar a tua obra, Senhor. Sabendo, Senhor, que não por obrigação e não pela vontade deles mesmos, Senhor, nossa, mas é porque estamos devolvendo, Senhor, aquilo que é do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, nas mãos de cada um aqui, através do trabalho, Senhor, através do seu trabalho, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada irmão aqui, Senhor, que oferta, que dizima, Senhor, com todo amor, com toda gratidão no seu coração, meu Deus. Peço que o Senhor continue ajudando, Senhor, os nossos irmãos, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida do nosso tesoureiro, Senhor, que tem se dedicado, Senhor, a fazer o melhor para o Senhor, Pai. Abençoa a vida dele. Continua dando sabedoria, Senhor, a ele, Senhor. Continua, Senhor, ajudando, Senhor, ele a administrar, Senhor, aquilo que o Senhor também coloca nas mãos dele, Senhor, em prol desta igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Deus, a ser fiel, Senhor, nos dízimos, nas ofertas, para a casa do Senhor e para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Amém. Amém. Agora que o Senhor venha continuar direcionando aqui a gente, aquietando o nosso coração agora para ouvir a mensagem. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, Senhor. Obrigada, Senhor, pela saúde dele, Senhor. Obrigado porque o Senhor restaurou a saúde dele. Obrigado, Senhor, pela família dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dele, cuidado de sua família, meu Deus.
Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha usar ele agora nesse momento, Senhor, como um vaso em tuas mãos, Senhor. Que a palavra que venha diretamente do trono, Senhor, aqui para os nossos corações, Senhor, seja viva, Senhor, e eficaz, Senhor, que traga transformação para as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Guia, Senhor, a vida do nosso pastor, Senhor, hoje e sempre, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Amém. Amém. Que bom que você está aqui hoje para ver a palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra de advertência. E como palavra de advertência, ela serve para nos direcionar sobre alguns erros que nós podemos até cometer, mas que nós não devemos cometer. Dizem, existe umas frases sobre erros, que eu espero que eu lembre tudo agora, que dizem que quem aprende com os próprios erros é esperto. Quem aprende com o erro dos outros é inteligente. Mas quem aprende sem precisar ver erro algum, esse é mais que sábio. Então, é muito importante nós aprendermos sobre a palavra de Deus, sobre alguns erros, e vermos que nós podemos ser inteligentes e sábios. Nós não precisamos cometer os mesmos erros que alguns já cometeram na história e ainda estão cometendo. Eu quero ler com você uma palavra que quero só introduzir com esse versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim, vamos procurar ler juntos todos os versículos que eu descrever aqui para vocês, por favor. Assim a gente se conecta melhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha o que diz. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra muito interessante aí, é essa que diz aí, esperamos ansiosamente. Quando a palavra de Deus, através de Paulo, está falando sobre esperar ansiosamente, não é esperar com a ansiedade doentia, ansiedade com sentimentos descontrolados. Um dos problemas mais sérios que atinge os cristãos sobre a segunda vinda de Cristo é a ansiedade impensada, ou a ansiedade para que Cristo venha logo e dê um fim às crises, ao coronavírus, aos problemas, aos corruptos, a tudo o que temos passado neste tempo. Então, esse sentimento, ele é comum em todas as pessoas, até gente que não tem uma fé real em Cristo, ela quer que estes sofrimentos acabem. O apóstolo Paulo tem um conselho muito bom para as nossas vidas, que vai nos abrir os olhos e vai colocar os nossos pés no chão em relação à esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. É um versículo que está em 2 Coríntios capítulo 1, veja a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7, olha o que fala. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. E quando
Paulo fala da consolação, é a consolação que o Senhor está para dar aos que são dele. Aqueles que vão pagar o preço por morrer por Cristo, por dar a vida por Cristo, irão encontrar o consolo não aqui na terra, não nos homens. Eles não criam expectativas nas pessoas daqui, mas criam a expectativa deles no Senhor, que dará a sua consolação. Olhe, atenção ao detalhe importante no escrito do Paulo. O cristão precisa ver o tamanho da consolação que ele terá diante do Senhor. O tamanho da consolação que vai ser provida pelo próprio Deus para a sua pessoa. O peso dos sofrimentos que passamos nessa terra, ele é leve comparado ao tamanho da consolação que teremos diante de Deus. Paulo, ele chega a afirmar que quem participará do consolo de Deus, quem são? São aqueles que participam dos sofrimentos por Cristo. Paulo está escrevendo essa carta na prisão. E é uma das cartas da prisão. Né? Paulo está escrevendo em Corinto essa carta. A Tessalonicenses, né? Em Corinto. Então, ele sabe o que é sofrer por Cristo. Ele sabe o que é passar a vida sendo perseguida por causa de Cristo. Não era fácil ser Paulo. Paulo chegava para implantar uma igreja, com 2, 3 meses, vinha uma turma vindo de outra cidade só para matá-lo. Imagina viver dessa forma. Então Paulo, em pouco tempo, tinha que treinar a liderança, levantar presbítero, diácono, para que aquela igreja fosse estruturada. Por isso que ele escreve tantas cartas, porque não dava tempo ele passar muito tempo com as igrejas que ele plantou. O Senhor aqui não está se referindo às lutas, ao sofrimento, às lutas que passamos no nosso trabalho, as lutas que passamos com as contas que temos que pagar. Ele não está falando dos estresses que passamos dentro do transporte público, nem com as enfermidades que assolam a nossa vida de uma forma tão comum hoje, como nos nossos dias. Ele está se referindo a quem paga o preço para participar dos sofrimentos de Cristo. Eles são perseguidos, são aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, são aqueles que são caluniados por causa de Cristo, maltratados por causa de Cristo, injuriados, são discriminados, assaltados, pressionados, tudo por causa do nome de Cristo, da pessoa de Jesus. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você quer viver uma vida com Jesus séria, você vai passar por isso. Eu não passo por isso. Talvez porque você mais se parece com o mundo do que com Cristo. Quando os homens olharam para o Pedro, aquele que queria cortar a cabeça da pessoa, o Pedro, aquele brutão, o Pedro, aquele mesmo, que falava alto, sabe? Aquele mesmo Pedro. Quando olharam para Pedro convertido, eles disseram, pensei que era Jesus. Olharam para ele, pensaram que era Jesus. Porque imitava Jesus. E aí tem uma razão para se perseguir o Pedro, tem uma razão para crucificá-lo de cabeça para baixo, porque ele estava imitando a Jesus. O melhor remédio para a ansiedade é fazer o seu papel como discípulo de Cristo nesta geração. É o melhor remédio para a ansiedade. Pois a vida de um discípulo ela é intensa, não dá tempo você ficar sentado, olhando TV, ou olhando para o céu, as estrelas, e pensando, estou tão ansioso, queria fazer alguma coisa. Não dá tempo. O discípulo de Jesus, ele não tem tempo. Ele está sempre ocupado, projetando, trabalhando pelas coisas de Cristo. É uma corrida onde ele tenta pregar, anunciar, levar o evangelho de Cristo ao maior número de pessoas enquanto tem vida e enquanto tem oportunidade. Ele não perde tempo. E se as oportunidades não aparecerem, ele faz com que as oportunidades apareçam. A igreja de Tessalônica, ela cometeu alguns equívocos sobre a segunda vinda de Cristo. E eu quero falar um pouco sobre esses equívocos e tirar uma lição muito forte para os nossos dias. Pois
podemos, nesses próximos anos, cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. E eu não queria, eu nem quero, nem desejo, nem oro, nem ensino a você com o objetivo de que você cometa esses erros. E o que é interessante é que esta igreja foi pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo e ainda cometeu erros tão cruéis. O primeiro erro que quero falar com você hoje, eu queria até falar de outros, mas acho que não vai dar tempo. O primeiro erro é que eles se equivocaram em marcar uma data quanto à segunda vinda de Jesus. A igreja de Tessalônica cometeu esse erro, marcar uma data para a vinda de Jesus. Também não era fácil ouvir os ensinos de Jesus. Eu ficaria doidinho andando com Jesus, se eu estivesse no lugar deles. Né? Eu ficaria doidinho. Eu seria um cara mais ou menos como Tomé. Ai, Tomé? Eu me coloco no lugar de Tomé. Né? Porque Jesus diz assim, quando disserem, né? Depois que eu morrer, quando disserem, eis ali o Cristo, não acreditem. E aí quando eles viram Jesus ressuscitado, disseram para o Tomé, nós vimos o Cristo. Aí, o que ele fez? Não acreditou. Ele disse, só acredito se eu ver. Se eu ver e pegar. Aí Jesus consolidou a fé daquele homem. Né? Consolidou. Então, ele tinha, antes dele crer, porque é confuso mesmo, não é fácil não. A mensagem da ressurreição estava além da mensagem dos outros Cristos que poderiam aparecer. Mas tem palavras muito fortes no Novo Testamento que podem deixar a pessoa ansiosa, que nem nós estamos falando aqui. Palavras como de Apocalipse 3,11, que diz assim, Jesus diz assim, eis que venho sem demora. Eita! Né? As pessoas escutam isso. Diz, eis que venho sem demora. Quer dizer, quem escuta isso vai dizer assim, ele não vai demorar, vai voltar logo, logo. Aí se os caras não entenderem aquele versículo que diz assim, alguns de vocês não morrerão sem antes ver a glória de Cristo, ver a glória do Filho do Homem. Aí que fica mais confuso, se eles não entendessem isso, aí iam ficar assim, nós não vamos morrer sem ver a glória dele. Só que ele não estava falando disso, ele estava falando da glória do que foi revelada no Monte da Transfiguração. Né? Então, quem vê textos aqui, isso pode gerar ansiedade aguda em quem não tem maturidade bíblica, em quem não entende as Escrituras. Então, mesmo com Paulo, as pessoas tinham problemas com os ensinos. Mas não era o problema do ensino, era o problema mesmo da igreja. Entendeu? Se você ver sua Bíblia aí, olha só, em 2 Tessalonicenses, vamos começar a estudar profundo isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler somente o versículo 1 e 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, vamos ler juntos. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Algumas traduções dizem assim, nessa parte que diz assim no versículo 2, que não se deixem abalar nem alarmar. Algumas traduções dizem assim, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Eu gostei dessa tradução. Apesar dos movais, né? Para mim não tem problema, perturbeis, né? Mas deixa o entendimento um tanto mais claro, quando ela diz, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. No grego original, ela fala dessa forma, olha só, para que vocês não sejam removidos das vossas convicções e se deixando alvoroçar. Olha só,
para que vocês não abandonem, não sejam removidos daquilo que vocês creem, daquilo que já foram ensinados, e nem se alvorocem. O assunto sobre a segunda vinda de Jesus, ele é intrigante, cheio de expectativas, revelações, coisas que vão além da nossa imaginação e que nunca foi visto antes na história da humanidade. É de encher de expectativa e de mexer com o coração de qualquer pessoa. Mas as pessoas que deveriam ficar mais alvoroçadas sobre a segunda vinda de Jesus, não deveriam ser aqueles que creem em Jesus e que acompanham a palavra de Jesus, mas aqueles que não creem. Os que não creem é que deveriam ficar alvoroçados sobre a segunda vinda de Jesus, pois a segunda vinda de Jesus, ela é o fim do jogo, é o game over para quem vive sem o perdão dos seus pecados. Não tem mais escapatória. Quando Cristo voltar, quando Cristo vir, ele vai vir para julgar. Então, quem não tem Jesus deveria ficar doido, alvoroçado, perturbado. Não a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo nos mostra o que pode nos deixar removido de nossas convicções e alvoroçados. Se você vê aí na Bíblia, ele diz que o que pode deixar as pessoas alvoroçadas são profecias. Tem assim na sua Bíblia? Tem assim no versículo? Profecias, né? Tem aí? Alguém tem outra tradução aí, não? Sobre essa palavra? Tem, não? Profecias, né? Todos têm profecias aí? Muito bem. Ele está falando aqui de iluminações, das revelações que temos a cada dia que estudamos sobre a segunda vinda de Jesus. Você sabe me dizer qual é a diferença entre revelação e iluminação? Eu escuto muito, eu ando por aí eu escuto as pessoas dizendo, eu vou para aquela igreja ali porque tem revelação. Já ouviram isso? Eu nunca escutei alguém dizer assim, eu vou naquela igreja ali porque tem iluminação. Porque aí pensa que é a iluminação, né, de jogo de luz, né? Deixa eu explicar para você. Alguém pode acrescentar alguma coisa aqui nessa Bíblia? Então, mais nada precisa ser revelado. Tudo já foi revelado. Ou então, quando você escutar alguém dizendo assim, eu vou te dar uma revelação, não acredite. Ser humano nenhum é capaz de revelar algo vindo de Deus. Porque tudo que foi revelado já está aqui dentro. Estão entendendo? Agora, o que acontece com certas palavras de sabedoria que recebemos é uma palavra chamada iluminação. Por exemplo, alguns de vocês, quando vêm aqui nos domingos e vão aprendendo certas coisas sobre a palavra de Deus, né, coisas que vocês não sabiam, né, aí você pode dizer assim, nossa, Deus me revelou algo que eu não sabia. Aquilo não é revelação. Foi revelação no momento em que foi escrito. Aquilo foi uma iluminação, porque já tinha sido revelado, mas só foi colocado luz sobre aquilo para que você veja. Parecia que estava oculto aos seus olhos e ao seu entendimento. Então, nós cremos na palavra revelada, sim, esta palavra revelada, mas ela precisa ser iluminada ao nosso entendimento, né? É como se eu pegasse um bolo de chocolate da Vitória e colocasse no escuro, né? Sem velas. Não dá para ver bolo de chocolate no escuro. Mas quando se ilumina, a gente vê aquele bolão de chocolate gostoso, que quase que a gente acaba de comer ontem, né? Então, hoje nós temos iluminação, nós não temos mais revelação. Porque se dissermos que temos revelação, nós vamos estar dizendo que existem pessoas como os apóstolos e profetas da Bíblia, com a mesma capacidade de escrever,
que nem um gaiato chamado apóstolo, né? Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo de São Paulo, que disse que está escrevendo o capítulo 29 de Atos. Eu não sei se ele é louco ou petulante. Estão entendendo? Quem é capaz hoje de escrever o capítulo 29 de Atos? Entendeu? Não precisa. Nós não precisamos desse tipo de revelação. Estão entendendo? Então, as iluminações, elas são dadas em cima das revelações. Não há mais profecias ou profetas que revelem algo extra às Escrituras. Deixa eu ler um artigo aqui que eu vi hoje sobre a vinda de Jesus. Em uma terça-feira, dia 23 de outubro, preste atenção nisso aqui. Em uma terça-feira, dia 22 de outubro, um grupo de pessoas na costa leste dos Estados Unidos acreditava que não seria um dia qualquer, mas sim o último dia deles nesse planeta. Uma pregação persuasiva referente à volta de Jesus, que começou com um simples fazendeiro no verão de 1831. Olha só, dia 22 de outubro de 1831, um dia desse. Terminou com um público estimado de centenas de milhares no outono de 1844. A pregação e o movimento começou em 1831, terminou em 1844. No dia 22 de outubro, eles ficaram esperando Jesus. Ficaram esperando até 1844. E Jesus não veio. Esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. O movimento foi liderado por William Miller. Você sabe quem é esse elemento? William Miller. Né? Os remanescentes desse evento, mais tarde, fundaram várias denominações chamadas adventistas. William Miller, um fazendeiro pregador leigo, e ele era batista, da Igreja Batista, um ex-capitão do exército da guerra de 1812, após estudar a Bíblia sobre profecias sobre a segunda vinda de Jesus, lançou o grande despertar do segundo advento, o qual eventualmente se espalhou por todo o mundo, por todos os cristãos dos Estados Unidos, e tudo baseado na própria interpretação do William Miller. Então, o adventismo, ele já tem uma raiz começada no engano, né? Então, hoje os adventistas têm canal, o pessoal acha bonito, porque as pregações bem com as lógicas, né? O pessoal diz, gosto tanto, me edifica tanto, mas toda a base do ensino do adventismo vem com base na mentira, em revelações pessoais. O que nós precisamos mais prestar atenção sobre esse assunto que estamos tratando hoje aqui, é que antes da volta de Jesus, haverá multiplicação de muita coisa ruim. Inclusive dos falsos ensinos, dos falsos profetas. É isso que diz Mateus 24:11. Diz, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E também vai surgir uma multiplicação exacerbada de falsos cristos, pessoas dizendo que são Cristo. O Amazonas, o Pará, está sendo tomado por um cara que está falando da espanhol, veio aí pela América Latina, está fundando a igreja, estabeleceu a igreja em vários cantos aí do Brasil,
E a marca dele, a porta da igreja tem escrito 666, né? E as pessoas quando cantam, cantando, canções até que nós cantamos, né? Ele exaltado, o rei, cantam para ele, eles dizem, ele exaltado, o rei, canta exatamente para ele, ele fica lá recebendo toda honra, toda glória, todo louvor. São falsos cristos, como disse o próprio Jesus em Mateus 24 também, no versículo 4, diz, pois aparecerão falsos cristos, e eles realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. E vai se multiplicar também os anticristos, como nós já lemos em 1 João capítulo 2, versículo 18, quando João diz assim, filhinhos, esta é a última hora, como vocês já ouviram, o anticristo está vindo, e já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então muitas pessoas contra o evangelho, contra Jesus, têm se multiplicado. Haverá uma multiplicação de enganadores, como Paulo descreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, quando ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Vai haver muitos mais espíritos enganadores guiando pessoas para tirarem outros do caminho da fé. E Paulo ainda diz, quem seguir essas pessoas está seguindo doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Nós precisaremos ter muito mais atenção, uma atenção redobrada, pois o número de agentes enganadores nos últimos tempos vai sair pelo ladrão, vai ser fora do normal. Paulo chega a afirmar que mesmo que seja uma palavra ministrada por ele mesmo, ou por cartas supostamente escritas por ele, aqueles irmãos não deveriam se abalar, não deveriam ficar nervosos, não deveriam ficar ansiosos. Os irmãos não deveriam viver como se o dia já tivesse chegado. O dia está, nós devemos pensar, o dia está para chegar, mas o dia ainda não chegou. Haviam pessoas que faziam interpretações errôneas sobre a segunda vinda de Jesus. Estavam disseminando entre os irmãos da igreja de Tessalônica esse tipo de interpretação. A ideia que devemos viver hoje é que o Senhor não veio ainda. Ele está às portas para vir, já começou as dores de parto, estamos prestes a ver o dia da vida do Senhor. As perseguições, o sofrimento que a igreja de Tessalônica sofria, os levava a querer de forma ansiosa a vida de Jesus. E pode prestar atenção à sua própria vida. Quanto mais você sofre, mais você quer que Jesus venha logo. É assim ou não é? Quando você está por cima da carne seca, não, Jesus, volta agora, não, que eu estou numa pizzaria tão gostosa, né? Estou comendo aqui tão bem, estou numa festa tão gostosa com os irmãos. Ninguém quer que Jesus volte logo enquanto você está celebrando, mas quando você está doente, quando o negócio está, sabe, chega lá, o médico diz para você, eu vou te entubar, eu já volta logo, Jesus, deixa ele me entubar, não. Isso é sério. Alguns crentes de Tessalônica estavam sendo enredados pelo caminho do engano, pensando que a vinda de Jesus Cristo já tinha acontecido, por isso que ele diz isso, por isso que ele diz, olha aqui o final do versículo 2, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, tem assim no final do versículo 2, como já tivesse acontecido, aí os caras já estavam se sentindo assim, se já veio, a gente ficou, você já vê onde é que ele veio. O grande detalhe é que Paulo já havia ensinado demasiadamente a igreja de Tessalônica sobre a vinda de Jesus. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. O que é que diz aí? É o quê? Vamos ler? Pois, quem é a nossa esperança, alegria e coroa em que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês?
Eles sabiam. Paulo já tinha ensinado. Escreve 2 cartas falando sobre a vinda de Jesus. Eles já sabiam sobre a vinda do Senhor. Paulo já tinha ensinado a eles e mostrava: galardão da gente que prega o evangelho é ver vocês no céu. Galardão da gente não é coroa de ouro, não é pedrinha na coroa, são vocês. A maior alegria é ver vocês no céu, certo? Então, não era uma igreja que não tivesse uma base bíblica, era uma igreja que tinha sido bastante ensinada, capaz de ter convicções fortes na palavra. O próprio Paulo ensinou aquela igreja. Era uma igreja que tinha, na verdade, era uma necessidade de estar preparada para a segunda vinda. Não era uma igreja que não tinha um ensino sobre a segunda vinda, mas ela precisava era se comportar como uma igreja preparada. Que é diferente. Eu digo isso porque nós somos uma igreja presbiteriana. Estudamos muita palavra. E um dos erros que mais cometemos e vemos no dia a dia entre os membros é esse. Se nós vivemos conforme a tudo que aprendemos, nossa, nós vamos viver uma vida muito boa diante de Deus. Mas a questão é exatamente essa. A igreja tinha sido ensinado muito sobre a vinda de Jesus, mas ela não era uma igreja que se sentia preparada. Olha o que diz o apóstolo Paulo, ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 4. Acharam aí? Vamos ler. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, pois para que esse dia os surpreenda como ladrão. Paulo está resumindo, dizendo assim: olha só, vocês sabem perfeitamente já, o conhecimento, vocês já sabem perfeitamente sobre a vinda do Senhor e que ele virá como ladrão na noite. Eu já ensinei isso a vocês, né? Só que ele está dizendo aqui, no versículo 4, irmãos, isso aqui não é para surpreender vocês. A vinda do Senhor não é para surpreender vocês, não é para alvoroçar vocês, como ele escreveu. Não é para deixar vocês alvoroçados, né? Ele diz aqui: vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês não estão nas trevas. Quem não tem Jesus é que vai ficar surpreendido, vai ser surpreendido como ladrão. Ele está dizendo: mas vocês não estão nas trevas. Ser pastor, querido, não é uma tarefa fácil, não. Uma coisa é você achar que as ovelhas estão todas convictas e conscientes da sua fé e das ações que elas devem tomar em cima de um ensino bíblico que elas receberam. Outra coisa é ver que os irmãos ainda agem como se estivessem nas trevas. Uma coisa é você receber a informação, concordar com ela, mas quando você vai para a sua vida normal, você não age conforme aquilo que você aprendeu. Age como se não tivesse fé em Jesus. Age como se não tivesse firme em Jesus. Agem como escravos do medo e da dúvida sobre as verdades de Deus. Eu estou falando algum assunto estranho para vocês? É assim o dia a dia. Que uma coisa é o que você ouve, outra coisa é o que você faz. Os irmãos da igreja de Tessalônica confundiram vinda súbita com vinda imediata. É essa a grande verdade. Com os enganos que se infiltraram no meio da igreja, com as deturpações das cartas de Paulo, eles confundiram. Aí ele virá como ladrão na noite, subitamente. Eles confundiram isso como uma coisa imediata. Já aconteceu.
O problema dos Tessalonicenses não era a questão da demora da vinda de Jesus, mas sim sua crença de que a vinda de Jesus era naquele exato dia, exatamente nos dias que eles estavam vivendo, ou alguns já estavam dizendo que já tinha passado. Após a leitura da primeira carta de Paulo à igreja, é bem provável que alguns intérpretes fantasiosos tivessem chegado a essa equivocada interpretação, perturbando a igreja com as suas conclusões deturpadas. É muito fácil disseminar o engano dentro de um rebanho. É muito fácil, porque o engano ele se espalha mais rápido do que a verdade. Ele destrói rápido, sabe? Então, para você fazer com que uma igreja creia na verdade, você precisa trabalhar anos e anos e anos para que essa igreja fique firme nesta verdade. Mas para um falso profeta chegar, basta 15 dias para ele destrói tudo que alguém possa ter construído com seus falsos ensinos. O verbo que o Paulo usa lá em 2 Tessalonicenses, lá de 2 Tessalonicenses 2:2, que aí na NVI tem alarmar, e na outra tradução diz perturbar, sugere que essa igreja está sendo agitada, dá a interpretação como se ela estivesse sendo agitada pelo vento impetuoso, é usado metaforicamente para que mostrar que ela está sendo perturbada a ponto de perder a compostura, a ponto de perder o bom senso, o senso normal das coisas. Ela está ficando transtornada pela notícia da segunda vinda, principalmente com tanto engano. O erro doutrinário sempre traz confusão em vez de edificação e consolo. Sempre que alguém tenta administrar essa agenda que pertence à administração da soberania de Deus, cai no descrédito e decepção, como os adventistas. Marcaram um dia. É tão ilógico certas coisas que os adventistas ensinam. Um dia eu estava com um adventista, ele conversando comigo que eu tinha a marca da besta. Aí eu disse, eu fiquei assim, eu já tenho, não sabia. Eu não sabia que eu tinha a marca da besta. Que a marca da besta é as pessoas que não guardam o sábado. Aí eu disse, pronto. Se a marca da besta é quem não guarda o sábado, eu já estou mais que besta. Né? Estão entendendo? E é isso, vai ficando. Aí vai aparecer na TV isso aí, vai aparecer no canal Novo, Novo Tempo, Não vai dizer isso. Mas quando você vai começar a entender os ensinos dele lá dentro dos calabouços lá deles lá, entendeu? Você vai começar a perceber o tanto de engano que tem. Como disse o próprio Jesus, tem 2 versículos que eu queria que você abrisse aí. Eu queria que você olhasse com muita atenção. Atos capítulo 1, versículo 7 e Mateus capítulo 25, versículo 10. Atos capítulo 1, versículo 7. E Mateus capítulo 25, versículo 10. Se você entender esses 2 versículos, você vai entender como você deve agir sobre a segunda vinda de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 7 e Mateus 25, 10. Vamos ler Atos 1, 7. Acharam aí? Diz assim, ele lhes respondeu, não lhes compete saber o quê? Os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Tem assim na sua Bíblia? Ótimo. Não lhes compete. O Mateus 25, 10. Não esquece do Atos, não. O mesmo Jesus falando. E saindo elas para comprar o óleo,
chegou quem? O noivo. O noivo aí está falando de Jesus, né? As virgens que estavam o quê? Preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Alguém me explique, por favor, qual é a questão principal desses dois textos para nossas vidas? Hein? Qual é a questão principal desses dois textos? É o quê? A questão principal não é você saber a data. Entendeu? Como Jesus disse, não lhes compete saber tempos ou datas. Isso não é importante. Estão entendendo? Um dia eu estava no estudo de uma igreja, aí o cara colocou lá, ó, vai ser tal dia, lá no vale que tem, aqui ó, latitude e longitude, Jesus vai pisar exatamente aqui com o pé direito. Estudou, rapaz. Aí eu fiquei assim, ó, eu leio a Bíblia, mas esse cabo aí deve, né? Deve escanear aí a Bíblia toda, né? Disse tudo, latitude, longitude, exatamente isso aqui que ele vai pisar. Fiquei assim impressionado, mas por engano. Puro engano. Vai ser tal dia, ainda disse o dia, os meses e tudo. Aí Jesus está dizendo aqui, dando um conselho, não compete para a gente saber isso. Não é para a gente ficar intrigado, atordoado, intrigado com isso. Mas a questão principal é o que Jesus explicou com a parábola das 10 virgens. A questão principal qual é? Está preparado. Né? Está preparado. A questão das 10 virgens presta atenção nisso. Elas tinham uma função de preparar a entrada do noivo. Elas tinham uma função. Preste atenção nisso. E aí, é a mesma coisa que você pegar, sair com um soldado para a guerra, e ele vai com a arma sem munição. Aí aquelas que estavam despreparadas. E aqui Jesus está demonstrando uma coisa muito interessante para nós. Quem é que está preparado? É aquele que está cumprindo a sua função. É aquele que está fazendo o seu papel, o seu propósito como cristão. Querido, não adianta você ficar ansioso, preocupado, louco da vida, que nem um amigo meu na 7ª série, eu chamava ele de gordinho. Eu também não sabia que eu ia ficar gordinho. Aí eu chamava ele de gordinho. Mas ele é daqueles crentes de fogo, né? Ele dizia assim, ó, esse é o último ano que eu estudo. Na 7ª série. Aí eu dizia assim, mas por que é o último ano que você estuda, gordinho? Aí ele, porque Deus falou comigo que eu não preciso estudar. Sério? Foi Deus mesmo? Foi. Aí eu, mas por quê? Porque ele está vindo. Ele pode vir semana que vem e eu vou perder tempo estudando. Fazer faculdade para o homem. Ficar buscar para ganhar dinheiro. Isso é coisa do homem, isso é coisa do materialismo. Aí eu olhei assim, rapaz, o que foi que fizeram contigo? Entendeu? Está vivendo como se... Vai ser agora. Você vai estudar para quê? A igreja de Atos viveu nessa expectativa iminente, muito rápida. Por quê? Jesus disse, eu venho sem demora. Aí a igreja pegou e fez o quê? Vende tudo que tem, dá aos pobres. Vou juntar dinheiro para quê? Vendiam suas propriedades. Né? Aí está todo mundo já, mochilinha já nas costas aqui, preparado para subir. Aí Jesus não veio. O que aconteceu? A igreja de Jerusalém ficou nem pobre, ficou miserável. Teve que as outras igrejas, filhas da igreja de Jerusalém, mandar ofertas para aquela igreja, para que a igreja se reerguesse. Estão entendendo? Então nós não podemos tomar decisões precipitadas em relação à vinda de Jesus, como se, vai acontecer semana que vem, amanhã, vamos embora. Né? Não,
você deve continuar a sua vida normalmente. E o que eu chamo de normalmente? Ah, eu sou uma costureira. Ah, eu sou um vendedor de bala. Eu sou uma faxineira. Ah, eu sou um jardineiro. Você cumpra a sua função no seu trabalho e pregue Jesus, anuncie Jesus onde você está. Não seja um jardineiro igual aos outros. Não seja um médico igual aos outros. Não seja um profissional que nem os outros. Seja alguém que faz diferença. A diferença porque o Senhor está vindo buscar aqueles que estão cumprindo a sua função. Estão preparados, cumprindo a sua função. Estão entendendo? Eu não quero ser um professor de música qualquer. Eu quero ser um professor de música que pregue a palavra para as pessoas. Eu não quero que você seja aí um profissional na sua área qualquer. Eu quero que você seja aquele que prega a palavra onde você está. Está cumprindo a sua função. A sua lâmpada continua acesa. Amém? Quanto mais você prega, quanto mais você ora, quanto mais você estuda a palavra e anuncia isso às pessoas, a sua lâmpada permanece acesa. Daniel Souza, que é um dos cantores de algumas canções que a gente canta, diz que o Senhor virá buscar os seus trabalhadores. Os seus trabalhadores. Porque para ele, no entendimento dele, eu também creio nisso, todo crente em Jesus é um trabalhador no reino de Jesus. Jesus não tem filhos desempregados, que não fazem nada no reino dele. Todos trabalham no reino, todos investem, todos se envolvem com o reino, todos ganham pessoas, todos pregam de Jesus. Eles são a igreja de Jesus em qualquer lugar onde eles estão. Então, quando a gente olha esses dois textos, quando Jesus diz, o importante não é se ligar em datas, mas você está preparado, porque quando você está preparado, diz, quando o noivo chegar, você entra. Amém? E quando você entrar, a porta, como diz o texto, vai se fechar. Então, a questão não é saber data, mas estar preparado para essa data. Amém? A igreja de Tessalônica ficou perturbada com datas. Ficou recebendo até falsos ensinos por causa dessas datas. A nossa questão principal sobre a vinda e o fim dos tempos não são datas. É como estamos para essa data. Como nos comportamos, como está a nossa casa, como estão nossos filhos, como está a nossa vida, como trabalhamos para essa data. Amém? É dessa forma que nós devemos orar, é dessa forma que nós devemos pensar, é nestes erros que a igreja de Tessalônica cometeu, que nós também não devemos cometer. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dirija, para nós não ficarmos aí procurando vídeos de internet, profecias de últimos tempos. Nós não temos que ficar procurando essas coisas, ok? Nós temos que ler a palavra e nos edificar nas convicções. Não podemos ter só bagagem bíblica, nós precisamos viver essa Bíblia, viver essa palavra. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua palavra venha fazer morada em nossas vidas, para que não venhamos a cometer os erros que a igreja de Tessalônica cometeu, Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, dar ouvidos, Deus, a falsos ensinadores. Esse é um tempo de multiplicação de falsos cristos, falsos profetas, de ensinos de demônios. E nós sabemos, Deus, que é um tempo difícil para quem não tem firmeza na sua fé. Por isso nós ensinamos aqui para que cada pessoa que tem andado contigo tenha uma fé firme no Senhor, que não venha se abalar, como nós lemos, Deus, no livro de Romanos, que pode vir lutas, coisas do presente, do porvir, altura, tempestade, demônios, nada pode nos separar do amor de Cristo. O que poderá nos separar do teu amor, Senhor?
O Senhor está conosco, o Senhor está corrigindo, o Senhor está lapidando a cada dia o que nós cremos, para que nós venhamos a ter convicções e que essas convicções, Senhor, possam gerar atitudes transformadoras aonde estivermos. Senhor, nós não queremos somente ler sobre estar preparados, nós queremos, de fato, estarmos preparados para o dia da tua vinda. Sabemos que está próximo, mas nós queremos, Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, lutar para ganhar mais e mais pessoas, aqueles que não estão no teu aprisco, porque é urgente, Senhor, a pregação do evangelho, é urgente porque há tanta mentira, há tanto engano, há tantas ovelhas, Senhor Deus, que estão fora do aprisco, há tantas ovelhas sem pastor, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a ajudá-los, que o Senhor nos ajude a atraí-los, que o Senhor nos ajude a falar, a anunciar a palavra do Senhor a essas pessoas. Não nos deixe, Senhor, cair no engano, não nos deixe, Senhor Deus, ficar olhando para trás. Nós queremos continuar, Pai querido, firmes na tua palavra, dia após dia. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.